O streamer Boca de 09 foi banido da Kick e da Twitch no mesmo dia, da Kick inclusive enquanto ele estava em live com mais de 20 mil pessoas assistindo. E nesse vídeo eu vou te explicar os motivos desse banimento e quais são as regras gerais dessas duas plataformas em relação aos criadores de conteúdo. No caso do Boca de 09, além de ele ter apenas 17 anos, ele acumulava muitas polêmicas e muitas denúncias. O caso, inclusive, ganhou maior repercussão quando ele passou a dirigir. Sim, dirigir tendo 17 anos, fazendo live. Então, o acúmulo dessas denúncias, em especial essa repercussão desse último vídeo dele, em que ele aparecia ali dirigindo e fazendo Uber e tudo mais, mesmo sem habilitação, ele não pode ter habilitação até ali 18 anos, culminaram aí no banimento dele nessas duas plataformas. O meu intuito aqui é explicar, então, de forma geral, quais são as principais regras das plataformas. Vamos começar pela Twitch. Primeira regra: idade mínima e supervisão. A Twitch proíbe de forma expressa o uso por menores de 13 anos. Se o adolescente estiver ali entre 13 e geralmente 18 anos, ou enfim, a maioridade do país em questão, ele pode usar a plataforma desde que com supervisão dos responsáveis. Regra número 2, proibição de discurso de ódio e de assédio. Eu já vou falar da Kick, mas primeiro eu quero dizer que a Twitch tem políticas bastante rígidas em relação a isso. Palavras como incel e virgem, quando usadas ali na conotação de julgamento e ofensa, já foram censuradas. Inclusive, recentemente, o termo Zionist foi ali censurado depois de uma onda de ataques ali relacionados à religião. Apesar de ser mais rígida do que a Kick, a Twitch sofre aí ainda algumas críticas relacionadas à identificação, seja por automod ou moderação manual mesmo, em relação a termos aí que possam configurar discurso de ódio. Regra número 3, proibição de ofensas no chat. Essa já está bem atrelada à que eu expliquei anteriormente, né, pessoal? Mas qualquer conteúdo impróprio ou que configure ali algum tipo de ofensa ou até mesmo conteúdo criminoso ou de assédio no chat pode levar ao ban permanente, além da responsabilização da pessoa que fez aquele comentário. Regra número 4, condutas fora da plataforma. A Twitch, pessoal, ela tem uma política muito rígida de poder, no caso, justificar banimentos, mesmo que o comportamento não tenha acontecido em live. Em outras palavras, a plataforma, se ela verificar que o criador que está hospedando ali conteúdo, produzindo conteúdo na Twitch, tiver um comportamento impróprio, o que destoe das diretrizes da plataforma, na vida dele, em qualquer situação que for, mesmo que não tenha nada a ver com a live, ela se reserva ali, né, no direito de punir esse criador com banimento. Agora vamos para as regras gerais da Kick, outra plataforma e hoje a grande concorrente da Twitch. Regra número 1, mesma da Twitch, pessoal, idade mínima de 13 anos. E o mesmo se aplica em relação aí ao pessoal entre 13 e 18 anos que pode usar a plataforma, desde que supervisionado aí por responsáveis legais. Regra número 2, a moderação também se aplica na Kick. Apesar aí de ter a fama de ser uma plataforma um pouco mais livre nesse sentido, sem tanta moderação, ainda assim discursos impróprios, palavras censuradas, incitação a comportamentos tóxicos ou discriminatórios de maneira geral, podem levar ao banimento. Regra número 3, conteúdo restritivo. Como eu já expliquei aqui, que ela tem uma moderação um pouquinho ali mais tranquila em relação a determinadas coisas, diferente da Twitch, que é bastante rígida, mas ainda assim aqueles comportamentos em geral, como eu já falei aqui, que possam de alguma forma afetar principalmente pessoas mais vulneráveis, como crianças e adolescentes, podem ocasionar aí ao banimento do criador. Certo, e quais dessas regras foram aplicadas no caso do Boca de 09 para levar ao seu banimento? Além das denúncias, como eu disse, o Boca de 09 fazia aí lives dirigindo sem habilitação, tendo em vista que ele tem só 17 anos de idade. Essa conduta que ganhou notoriedade aí, digamos que foi a flechada final após aí, enfim, o streamer acumular várias denúncias e polêmicas para que o banimento acontecesse. Lembrando que essa conduta, ela foi considerada imprópria por ambas as plataformas e, portanto, aconteceu o banimento.
Então, pessoal, streamers aí que produzem conteúdo para Kik e para Twitch precisam ficar muito atentos ao que eles criam dentro da plataforma, nas lives, mas também o que eles fazem fora dessas plataformas. Porque em que pese eles possam produzir um conteúdo super ok ali nas lives, se o comportamento deles fora das lives for inadequado, pode confrontar aí com as diretrizes da comunidade dessas duas plataformas, levando aí a um banimento. É claro que eu sempre ressalto aqui, as plataformas, tanto a Kik como a Twitch, elas estão na posição aí de fornecedoras e, em geral, os streamers estão na posição de consumidores. Isso significa que banimentos injustos dessas plataformas podem ser sim questionados tanto de maneira extrajudicial quanto judicial. E especialmente nesse caso, eu sempre ressalto o Código de Defesa do Consumidor, porque o contrato, né, que os streamers assinam quando eles vão ali se cadastrar na Twitch ou na Kik, é um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão, gente? Um contrato de adesão é aquele que você não tem possibilidade de discutir as cláusulas. Ou seja, é o que está lá e você pode aceitar ou não. Se você aceitar, você aceita tudo. Não tem como, salvo raros casos, não tem como você discutir ali cláusula por cláusula. Então, isso evidentemente coloca ali os streamers numa posição de vulnerabilidade em relação a essas plataformas, tendo em vista que eles não têm poder ali de negociar nada, né? Então, em caso de banimento injusto de streamers, em que realmente ali o criador não fez nada de errado, cumpriu todas as regras e, enfim, teve alguma falha na moderação e tomou uma penalidade, ou mesmo tomou uma penalidade, mas a justificativa foi totalmente descabida, há sim possibilidade de rever isso de forma, como eu disse, extrajudicial e também judicial. É importante dizer que esse caso de banimentos injustos, né, e tudo mais, ganham ainda mais força e mais preocupação mesmo quando o criador utiliza, né, das plataformas como meio de subsistência, né? O trabalho dele é fazer lives, né? Existem grandes criadores gigantescos aí que têm como principal fonte de renda tanto a Twitch como a Kik. Agora tá havendo essa migração, inclusive, da Twitch para Kik, eu até posso trazer um vídeo sobre isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês aí algumas regras gerais. Em especial, a que eu queria chamar mais atenção é essa do comportamento fora da plataforma, que pode sim ser motivo para banimento. E no caso do Boca de 09, o que vocês acham? Foi um banimento justo? Foi um banimento injusto? E em relação às plataformas em geral, né? Vocês acham que essas regras de moderação são suficientes? Há coisas que precisam melhorar? Acontecem muitas injustiças? Comentem aqui para mim. Meu nome é Camila, eu sou advogada especialista em Direito Digital e Direito dos Games. Até a próxima!